Olá, meus irmãos, estamos ao vivo hoje aqui com um convidado super especial, muito caro ao meu coração, Tiago Bruno, do canal Católicos de Verdade, para falarmos sobre esse tema, um pouco espinhoso, um pouco também de alerta também para os católicos. Tiago, seja muito bem-vindo. Primeira vez aqui você no nosso canal, já fui várias vezes no teu, e hoje tenho a alegria de poder acolher você no meu. Pessoal, coloque nos comentários, seja bem-vindo, Tiago. Uma alegria, Rafa, poder estar aqui com você hoje no seu canal, né? Normalmente eu sou o entrevistador, eu não sou o entrevistado, mas é uma alegria muito grande poder estar aqui para apresentar um pouco do trabalho também. A campanha da fraternidade foi algo que eu estudei bastante esse ano, o texto base, tudo. Já fizemos uma grande live também no meu canal e é uma alegria poder contribuir e conscientizar os católicos do seu dever como católico, né? E o católico ele também eu acho que já passou aquela fase do católico dizer amém a tudo. O católico precisa se formar, precisa se preparar, estudar para realmente saber se aquilo ali é amém ou não, né? É isso mesmo. E a gente tem todas as ferramentas hoje para isso, né? Louvado seja Sim. Deus. Tiago, queria que você se apresentasse pro pessoal, falasse o seu trabalho, o canal também, o seu canal muito bonito aí, trabalho que você já tem feito já faz um bom tempo, acho que uns 3 anos já, né? Já faz Como que até um pouco começou tudo mais. isso aí? Esse canal faz uns 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos. Tá. Então, meu nome é Tiago Bruno de Almeida Prado, eu sou paranaense aqui, moro na cidade de Cambira, diocese de Apucarana, uma graça de Deus. Tenho 36 anos, tenho uma filha, sou casado, está chegando mais uma agora, a Catarina, eu tenho a Cecília e a Catarina, minha esposa, a Thalita. Sou missionário católico, às vezes as pessoas não sabem disso, né? Mas eu estive dentro da renovação carismática católica mais de 20 anos, e fui coordenador a nível de grupo de oração, coordenador de formação dentro da renovação, fui coordenador a nível decanal também, né? Porque na minha diocese tem os decanos, ou seja, as regiões da diocese. Então, coordenei durante um tempo 5 cidades de grupo de oração. Então, até que um dia, rezando, vou ser bem breve resumido, rezando, eu já era formado em jornalismo, tinha, vamos dizer assim, o desejo de ser repórter esportivo, estar na beirada dos gramados ali, né? Mas Jesus me Legal. chamou de uma outra forma. E um dia eu sempre rezava às terças e sexta-feiras de manhã, eu tinha a chave da igreja, eu ia fazer adoração lá na Capela do Santíssimo, e um dia Jesus falou que ele queria que eu fosse o jornalista para ele. Que Eu lindo. senti uma locução interior, Jesus falando ao meu coração, eu quero que você seja um jornalista para mim. E cheguei aonde estou hoje, né? Errei muito, já fiz algumas coisas que, moralmente falando, não era correta quando você trabalha com a internet e tal, mas eu acho que tudo isso foi Deus que foi me moldando e podando para que eu chegasse a estar da forma que eu estou trabalhando hoje. Muito bom. Muito bom. Irmão, o nosso tema hoje é um tema, enquanto leigos, né? Nós estamos aqui como aqueles que sentam, como dizia um grande santo da Igreja do Oriente, chamado Nicola Cabasilas, ele dizia que existem duas visões do mistério da Igreja. Daqueles que celebram, daqueles que presidem o mistério, que são os ministros ordenados no altar. Então, é como que se de frente para o povo, né, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo de frente para Deus, e o povo de frente para o ministro e ao mesmo tempo de frente para Deus. Portanto, então, nós somos os espectadores ativos na liturgia, na vida da igreja,
por ser não somente espectadores que assistem, mas que são parte, que cada membro da igreja é pedras vivas, dizia o apóstolo Paulo. E existe um conceito na teologia que é o sensus fidelius, né, ou sensu fidelis, que é o sentido, a percepção dos fiéis quando as coisas não estão legal. E ao longo da história da igreja, a gente viu isso, por exemplo, no Concílio de Nicéia, né, por causa da questão diário, depois Constantinopla, enfim, em todos os concílios e as crises da igreja, quem botou para moer não foi a hierarquia, não, foi o povo. Então, o povo de Deus, e é interessante que existe um autor, um filósofo político chamado John Locke. É ele que fala aquela frase que o poder emana do povo. E ele fala isso não da cabeça dele, ele fala isso porque ele vem de uma realidade de um mundo católico, né? Por mais que depois ele tenha se enveredado para o anglicanismo, ele compreendia isso, que a igreja, ela é uma teocracia, não é uma democracia, porém, o povo de Deus também é assistido pelo Espírito Santo. Então, a gente não é besta, né? Então, agora eu falei, dei uma introdução. O que é a campanha da fraternidade? O que a campanha da fraternidade tem a ver com a teologia da libertação? Fique à vontade, meu irmão. Bom, enfim, é impossível nós separarmos a campanha da fraternidade da teologia da libertação. Primeira coisa que nós precisamos entender. Nós temos 60 anos de campanha da fraternidade. Pode ser que os 2 primeiros anos, em que a campanha foi a nível diocesano, ali, paroquial, antes da CNBB absorvê-la, ela tinha um pensamento, ela tinha uma linhagem, mas a partir do momento que Dom Helder Câmara ele absorve com a CNBB ali a campanha da fraternidade para o Brasil todo, aí nós já entramos, de fato, a campanha da fraternidade como uma arma política, social, da teologia da libertação, ou dessa corrente teológica, vamos dizer assim, né? Para medir as palavras, para não falar heresia logo de uma vez, né? Mas vamos, essa corrente teológica que tira Deus do centro e coloca o homem. Então, mais ou menos é observar, sabe, essa realidade da igreja não a partir da fé, mas a partir do social. Aí é a grande questão que a gente precisa entender, e Frei Clodovs Boff, ele escreve muito bem na Teologia da Libertação e a Crise da Igreja, e ele deixa muito claro isso, e esse realmente é o X da questão, né? Se a gente pegar os 60 anos de campanha da fraternidade, eu salvo 2 campanhas. A de 2001, que é Vida Sim, Drogas Não, e a de 2008, que é Escolhe, Pois a Vida, que é contra os ceifamentos de bebês no ventre, sabe? Sim. Porque é algo que dá para a gente colocar como católico, mas o que é o X da questão? É a cortina da fumaça, é a cortina de fumaça que a campanha faz com a quaresma, que é um tempo que realmente nós devemos ter aquele tripé católico: oração, caridade, jejum, sabe? Só que, e a esmola, só que qual que é a grande questão? É necessário ter uma campanha da fraternidade no tempo quaresmal? O tempo mais importante, porque qual é a maior solenidade? Eu pergunto para você, e talvez o pessoal que está nos acompanhando aqui não saiba essa questão. Eu pergunto para o professor Rafael, qual que é a maior solenidade que nós temos na igreja? A Páscoa. A Páscoa.
Os 40 dias que antecedem a Páscoa são 40 dias de preparação para essa solenidade. Então, por isso que a igreja, com uma sabedoria imensa, ela nos pede que nós façamos a oração, ela nos pede que nós façamos o jejum, ela nos pede que nós façamos a caridade. A campanha da fraternidade, ela entra nesse braço, que é a caridade. Porém, de uma forma totalmente deturpada, sem Deus estar no centro, mas com o homem no centro. Então, essa é a grande questão. Por que não fazer a campanha da fraternidade em outra época? Por que instrumentalizar a campanha da fraternidade como algo político? E nós vemos que tem, você pegar aí dos 60 temas, tem temas que fala de libertação realmente no próprio tema da campanha da fraternidade. E o que você vai dizer? É só a gente pegar os números. As pessoas podem até questionar os nossos argumentos, querer defender o outro lado, mas os números não mentem, né? Uhum. Por que a camisa não tem nada a ver, mas você vai entender. Por que a camisa, o segundo uniforme da seleção brasileira é azul marinho, o manto de Nossa Senhora? Bateu a cor, os dois uniformes eram amarelos, bateu a cor. Que cor que o Brasil vai jogar? O manto não era do Brasil. Ah, então nós vamos pegar. Vai ser azul a camiseta do Brasil, porque é a cor do manto de Nossa Senhora. É por esse motivo, em 58, não lembro quando que foi, acho que é 58, que o Brasil 58. adotou o uniforme azul como o segundo uniforme do Brasil. 58 é perto de 64, quando iniciou a primeira campanha da fraternidade. Nós tínhamos 95% da população brasileira católica. Até por isso a escolha da camisa azul como o manto de Nossa Senhora, como segunda opção de uniforme para o Brasil. E hoje, qual é o número? 60 anos depois de 60 anos de campanha da fraternidade, tirando o sentido da quaresma do povo brasileiro, nós somos menos de 50%. Então, contra números, quais são os argumentos? Nenhum. É? É muito interessante porque vamos tratar sobre esse assunto aqui, sobre justamente a campanha da fraternidade, né? A campanha da fraternidade, ela nasce, né? Você me corrige aí, porque você é o especialista nessa área da denúncia aí, da teologia da libertação, enquanto militância, enquanto uma infiltração marxista na igreja do Brasil, e que busca interpretar e esvaziar o mistério da fé à luz de pensamentos imanentes. Pensamentos imanentes, minha gente, são as realidades desse mundo, do mundo material, né? A campanha da fraternidade, ela não nasceu na CNBB, né? Ela começou como? Ela começou. Agora me fugiu o estado, eu sei que é no Natal, não foi? Nordeste. Foi lá no Foi em Natal. Nordeste, em Natal. Então, assim, o padre ele pensa realmente a campanha como algo que vai ser doutrina social da igreja, e não essa instrumentalização política. Ele pensa algo a nível paroquial ali, né? Uma campanha para fazer uma fraternidade para o povo mesmo. Ela não foi pensada nesse formato que ela existe hoje, né? O que acontece é que em 64, Dom Helder, que estava próximo ali, ele vê isso daí como uma oportunidade, né? E essa oportunidade foi para fazer exatamente o quê? Ou seja, não só através da campanha da fraternidade, mas daí nós temos uma escalada com as comunidades eclesiais de base, que inclusive ajudaram a fundar partidos políticos. Nós temos entrevistas falando isso. Então, todo esse contexto
político ele entra. E para a gente saber o que foi pensado, nós precisamos saber quem que é Dom Helder e o que Dom Helder pensava. Tá? Uhum. Porque Dom Helder, no Concílio Vaticano II, ele foi contra a Humane Vitae de Paulo VI. E Sim. você pode procurar, é ele que disse, nós estamos citando fatos aqui. Ele disse que a Humane Vitae, que condena todos os métodos contraceptivos, tá? Ele disse que a Humane Vitae atrapalharia as famílias e os casamentos católicos. Dom Sim. Helder, você vai achar vídeos dele pulando carnaval. Ele dizia que o povo tinha que se divertir mesmo. Com aquele pensamento assim, ó, pode divertir, pode pecar, né? Vai ter a quarta-feira de cinzas, daí o povo volta à normalidade na quarta-feira de cinzas. Dom Helder, ele dizia e apoiava a ordenação de mulheres. E isso ele fez um discurso no Concílio Vaticano II sobre isso. Então ele já tinha todo esse pensamento revolucionário e progressista. Isso na década de 60. Exato. Então ele pensou a campanha da fraternidade, ele arquitetou essa campanha da fraternidade como um instrumento para que o povo brasileiro fosse, vamos dizer assim, alienado para esse pensamento humanista, esse pensamento iminente, que tira todo a parte verdadeira da fé, tira, exclui, não é necessário. Por isso que é libertação. Eles falam, a teologia da libertação, eles vão dizer que eles fazem uma evangelização, como é que é o nome agora? Fugiu a palavra. Eles falam que eles fazem uma evangelização. Bom, daqui a pouco eu lembro, eu volto nesse Uhum. ponto. Sim. Então, esse esvaziamento da fé faz com que nós não tenhamos vocações, nós percamos católicos para seitas protestantes, e é isso que ocorreu nesses últimos 60 anos. A teologia da libertação, ela só utilizou a campanha da fraternidade como um instrumento para esse esvaziamento da verdadeira fé católica. Quando nós olhamos, por exemplo, o início da campanha da fraternidade, como você mesmo disse, foram 3 padres que começaram em Natal. Eles eram responsáveis da Caritas ali, e eles fizeram isso para arrecadar fundos para ajudar na ação social, porque naquele tempo tinha uma pobreza muito grande, né? Sobretudo no Nordeste. Sim, Então, era justamente uma boa intenção, porque nós sabemos que na Quaresma existe 3 fundamentos para que você possa ver bem a Quaresma: o jejum, a penitência e a caridade. Veja que a caridade aqui, enquanto realidade de ajudar os pobres e mesmo de fazer esmola, que é o que os profetas do Antigo Testamento nos falavam, né, a respeito que o jejum verdadeiro é vestir o órfão, defender a viúva, acolher o estrangeiro, enfim. Só que é um dos tripés, né? Faz parte, é uma parte do tripé. Não é o principal. Qual que é o principal da quaresma? E aqui os bizantinos, eu sou formado na teologia oriental e por isso que eu sou completamente, a minha teologia ela vai de frente, bate muito de frente com alguns pensamentos ocidentais, porque os padres, os gregos bizantinos, eles, por mais que a maioria deles na época, né, por causa do cisma do Grande Oriente, eles mantiveram a raiz dos padres da igreja. Então ali você tem um depósito, um fide enorme. E qual é a crítica que eles fazem para nós, sabe, Tiago, em relação à quaresma? Porque quando São Gregório Magno, porque foi São Gregório Magno que instituiu a quaresma por causa do carnaval, que é outra falácia que a galera fala, que foi a igreja que inventou o carnaval. O carnaval vem de carnavale. Então você separa essas 2 palavras, K-R-A, de car, vem de carro, navale,
vem de nave, vem de navio, tem a sua raiz em barcos. O que que era isso? Eram festas que se faziam na época pedindo a fecundidade no Império Romano, também na Grécia, isso, e os romanos assumiram. Então eles faziam orgias, eles já era um culto hedonista, um culto ao corpo. O que que a igreja faz? Porque a igreja chega, o cristianismo espalha no império. E aí a igreja precisa de ser aquilo que Jesus ensinou: fermento na massa, né? Sal na terra, luz no mundo. Então São Gregório Magno, ele institui a quaresma, ou a quarentena, os 40 dias, porque ele era monge beneditino, isso aí já ali no século VI, ele vai fazendo o quê? Ele institui esses 40 dias para se preparar para a quaresma. E sendo que não tinha como tirar a cultura do povo, que era essas festas pagãs, logo depois da festa. Para quê? Para que essas pessoas possam se purificar. Veja a intenção. Aí aqui na internet a galera distorce, diz, não, mas a igreja do carnaval falava, pode comer à vontade, porque depois comer carne à vontade, fazer pecado à vontade, porque depois vocês vão aí se purificar para chegar na Páscoa. Não, é ao contrário. Então veja, e aí qual que é a ideia de Gregório Magno, que é uma ideia também do Oriente, ligada, sobretudo, a Orígenes, a Tertuliano, né, a Gregório de Nazianzo, a São Basílio Magno, que esses 40 dias, ele devia ser um tempo de penitência e jejum. Mas não essa penitência e jejum neopelagianista que a gente tem aqui no Ocidente, que tipo, eu vou fazer jejum porque eu fazendo jejum eu vou alcançar alguma coisa de Deus. Eu vou fazer penitência porque fazendo penitência eu vou conseguir alcançar uma graça de Deus. Isso é mercado, isso é commercium em latim. É você querer barganhar com Deus. Não. A quaresma, ela tem na sua raiz um desejo profundo de autoconhecimento, de purificação interior, para que você tenha uma ascese, para que você tenha um desejo de se comunicar com Deus, de comunicação, de relacionamento, mas de ter comunhão também, é a mesma palavra, comunicar, e tem essas duas dimensões, de você ter comunhão com Deus. Então, esses 40 dias é um caminho. Aí você vai escutando as leituras, converte e crê no Evangelho, as primeiras leituras que vão tratar sobre a aliança com Deus, sobre os mandamentos, sobre viver uma vida moral reta, enfim. Tudo isso para que você chegue preparado para o grande dia, que é a maior festa, a solenidade por excelência, a Santíssima Páscoa. O que acontece no Ocidente? No Ocidente, a gente já, por ser no Ocidente, a gente um pouco banaliza isso, porque nós temos a cultura trazida de Roma, não de Roma Vaticano, mas dos romanos, que é uma cultura legalista, que é uma cultura, eu posso dizer também, de direito romano, vamos colocar assim, então tudo eu tenho que fazer para espiar alguma coisa, para fazer para espiar. E aí você desvirtua totalmente o sentido da quaresma. Tem o sentido de expiação, tem o sentido de se confessar e fazer penitência? Tem. Mas qual é o objetivo? Se você perguntar para qualquer católico que não tem uma formação, ele vai dizer para você que a quaresma é o tempo em que o inferno abre a gaiola dele e vem na terra, e que é tempo de guerra, é tempo de batalha, mas é lógico que é tempo de batalha, mas não é com o demônio não, criatura, é com você mesmo. Só que aí vem esses benditos com isso aqui, né, fraternidade social, e distorcem até mesmo a própria encíclica do Papa Francisco, que é a Fratelli Tutti, que quem fala de amizade social é o Papa Francisco, ele que fala sobre esse termo discutível, porque não existe amizade social, mas entendo. Eu pergunto para você agora, existe alguma amizade que não é social? Nenhuma. Mas a amizade social aqui que eles estão entendendo é a amizade, né? Você tá ligado, né? Sim. Amizade social que, tipo... Não, então, essa amizade social que o Papa... Depois a gente pode entrar nisso aqui, porque ele está a campanha desse ano, ela está inspirada na Fratelli Tutti, e num trecho que é o coração da Fratelli Tutti. Vós sois todos irmãos
irmãs. E eu quero tratar sobre isso. Mas agora, eu sei que você estudou, que você leu. Então me diga aí o que você traz para nós a esse respeito aí. Do texto da campanha da fraternidade esse ano? Tá, deixa eu só fechar. Eu tinha falado, eu esqueci. O Sim. pessoal da Teologia da Libertação, eles falam que eles fazem uma evangelização encarnada, tá? Que se encarna ali para colocar a mão na obra, vamos dizer assim. E que, por exemplo, o Frei Gilson rezando o rosário 4 horas da manhã é uma evangelização desencarnada, que só reza, mas que não faz nada na prática, entendeu? É isso que o pessoal da Meu Teologia da Deus. Libertação ensina. Mas vamos ao texto base. Enfim, o texto base da Teologia da Libertação desse ano, É, esse aqui, que eu estou aqui em mãos também, da campanha. Aham. ele, ele condiciona quem lê a aceitar a ideologia de gênero. Esse é o principal foco do texto. Tá? Uhum. Em todo momento, o texto fala assim, citando a Fratelli Tutti do Papa, você precisa acolher as diferenças, você precisa acolher as diversidades, você precisa acolher as pessoas da forma que elas são. E aqui nós entendemos o que é isso. Só que em nenhum momento está dito no texto assim, ó, acolha o irmão para que você anuncie a verdade a ele, para que ele saia do pecado e viva uma vida santa. É. Não, em nenhum momento do texto fala isso. Quer ver? Eu tenho algumas coisas que eu marquei, né? Eu não estou com o slide que eu fiz, mas aqui, ó, por exemplo, ponto 25. Ó, somos diferentes. E, e eles colocam assim, eles grifam a palavra diferente, tá? Então, assim, e nossas diferenças não são em si um problema, são a nossa riqueza. Às vezes somos divergentes. Terrível se pensássemos todos da mesma maneira. E as pessoas que até são oponentes, ou seja, ao nosso ver limitado, sua existência não tem nenhuma função a nosso favor. Entendemos falsamente que sua existência é contrária à nossa. Ou seja, vou ser bem claro aqui. Uma pessoa que anda com uma vida de pecado público, eu tenho que acolher ela sem nenhum momento falar, meu irmão, você tá indo para o inferno porque você está vivendo uma vida de pecado pública. Você precisa se converter. Não, eu tenho que aceitar que somos diferentes e as nossas diferenças não são um problema. Mas como que as nossas diferenças não são um problema se, no findar da vida, essas diferenças podem fazer que uma alma se salve e outra alma se perca? E qual é a missão da igreja? Que não seja a salvação das almas, para que nós retornaremos a Deus, que um dia fomos criados por Ele, para que retornemos para Ele. Então, esse é o X da questão. Então, esse texto todo é construído para isso, para que aceitemos essa ideia. E daí ele chega num ponto, que é o número 27, que eu acho que é o ponto mais terrível de todos. Por quê? Ele vai dizer que o pecado nos distancia do projeto de Deus e nos faz enxergar as diferenças, divergências e oposições, não como riquezas, oportunidades ou mesmo obstáculos a serem superados, mas como características dos inimigos a serem abatidos. Ele sempre coloca essas nossas diferenças como que nós assim, você não aceita essas diferenças, você está fazendo uma, entre aspas, guerra com as pessoas. E não é assim. E daí, olha o que vai dizer no final. É preciso que fique muito claro que a subjetividade é um valor, as diferenças não são um problema, e a solução não é a homogeneidade de pensamento. Ou seja, como que a subjetividade é um valor? Porque o que é subjetivo? Subjetivo é a verdade que cada um tem.
Isso daí nunca pode ser um valor. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Então, é assim, nós podemos ter pensamentos diferentes, mas, como católicos, nós chegamos somente em um denominador comum, que é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, é assim, Exato. eu não posso aceitar uma diferença como algo bom se aquilo estiver fora de Cristo. Se aquilo renega Cristo. Se aquilo está fora do que Cristo ensinou. Ou seja, então, quer dizer que Cristo disse para nós uma nova fala. Ele disse assim: eu sou apenas uma das verdades, eu sou apenas um dos caminhos. Não, Jesus não disse isso. Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então, por conta disso, mesmo que existam pensamentos e divergências de pensamentos, só existe uma verdade. Então, quer dizer que a verdade é homogênea, sim, porque ela é única. Sim. Então, nós, como católicos, temos que parar de querer defender que todas as religiões são boas. Essa não é a verdade que Jesus ensinou. Jesus, ele instituiu uma igreja, sim. Ele instituiu uma verdade, sim. E eu preciso olhar para o meu irmão e falar para ele, se ele estiver num caminho errado, falar, meu irmão, não é assim. Isso pode te levar a perder a sua alma no fogo eterno. Isso é muito sério, não é brincadeira. Então, às vezes, as pessoas até falam assim, nossa, o Tiago, ele é muito crítico, ele denuncia demais. Sim, mas nós estamos tratando aqui justamente da salvação e a perdição das almas. E não pode brincar com isso. Não pode ter meias verdades. Porque Jesus Cristo já foi claro. E é o que eu acabei de explicar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não há outro caminho. É isso mesmo. Eu, particularmente, nós temos que compreender duas coisas importantes assim, né? A campanha da fraternidade, ela, como nós dizíamos lá atrás, ela nasceu com uma boa intenção, mas depois, a partir do momento, mas a intenção principal da campanha não era uma intenção simplesmente de caminho penitencial ou um caminho penitencial, podemos dizer. Era mesmo essa dimensão da caridade. E aí, quando a CNBB pega isso em 1964, é muito interessante. O brasileiro, eu lembro quando em Barretos, na minha cidade, não sei se na sua cidade foi assim também. Lembra quando surgiu os mototáxis? Tinha Lembro. só uma garagem de mototáxi para a cidade inteira. Quando os motoqueiros começaram a perceber que dava dinheiro, cara, brotou mototáxi da terra. Tipo assim, não tinha mais mototáxi. Então o brasileiro, ele gosta de copiar o que o outro faz. E foi o que aconteceu, porque esses três padres fizeram em Natal, e aí 16 dioceses fizeram também, mas com o intuito de poder arrecadar fundos para os seus cofres, porque de fato são dioceses pobres, e não conseguiram fazer isso. Então, nasce em 62, em 63, 16 dioceses fazem, a nível diocesano, e a SNBB estrutura isso para o Brasil inteiro. E aí, qual que é a ideia? Você faz a coleta no domingo de Ramos. E a minha pergunta é, essa coleta vai para a CNBB. Vai para poder ajudar nos órgãos da CNBB, nas outras coisas, eu não vou entrar muito nos assuntos aqui, porque senão vai dar BO. Mas enfim, vai para a CNBB. A minha pergunta que eu faço, por exemplo, um bispo, na sua diocese, que faz a campanha da fraternidade e arrecada em todas as paróquias da diocese. Ele dizer assim, olha, eu não vou mandar esse ano para a campanha, porque é para ajudar os pobres. Então eu não vou mandar para a CNBB. Eu vou comprar tudo em cesta básica e distribuir tudo na periferia. Esse bispo ia ser crucificado, porque ele não mandou.
Com E se tem algum certeza. bispo se tem algum bispo aqui me escutando, é uma deixa que eu tô dando pra você causar, viu? Por quê? Porque não é o pobre? Sim. Não é os excluídos, os mais fracos? Bom, é o que mais tem em cada diocese. A porção do povo de Deus tem todas as realidades. Você tem aqui, né, no micro ou macro, né, da realidade que tem todo no Brasil, você tem na sua diocese. Agora, quando nós vamos ver o tema, e aqui é muito triste, porque esse é uma postura de anacronismo, ao mesmo tempo de, como que eu posso dizer, de uma de um plágio intelectual e ao mesmo tempo uma desonestidade intelectual, de você pegar um texto de Mateus capítulo 23, aonde você coloca bem no centro aqui, ó. Vós sois todos irmãos e irmãs. Aí você vai no texto, Jesus ele está falando para os discípulos sobre um dos evangelhos que nós vamos ler nesse tempo de quaresma, quando eles querem um sentar à direita, outro à esquerda, brigam entre si para os melhores lugares, Jesus fala, olha, os governantes desse mundo, eles oprimem as nações e os seus súditos, mas entre vós não deveis ser assim, porque vós sois todos irmãos. Aí eles vão aqui e acrescentam, irmãs. Não, mas eles queriam acrescentar mais coisa ainda, Irmês, Irmex, é que ia ficar muito descarado o É negócio daí. verdade? Queriam mesmo? É com certeza. Se você ler o texto, você percebe que eles queriam colocar Aí isso é pra daí. dar risada, velho. Não acredito. Ah, Sim, sim, é porque o texto é todo construído para aceitar a ideologia de gênero. Olha as cores aqui, ó. Olha as cores. Agora você pega, não posso falar que é as cores do arco-íris, porque a bandeira são 6 cores, o arco-íris é 7, tá? Uma coisa que hum, eles usurparam: o arco-íris é um sinal da aliança de Deus para com o povo. Eles pegaram 6 exatamente. cores do arco-íris para fazer uma bandeira da ideologia deles. Então, se você olhar as É cores, verdade. Mostra aí, mostra aí. Põe na tela. Vamos contar aqui os personagens, ó. Roxo, lilás, verde, vamos colocar o meio laranja, azul, branco e o laranjado ali. É. se você colocar Colocou o a cachorro também como parte da família, você viu, né? a paleta, eu fiz um vídeo, eu fiz uma live que eu, que eu coloquei alerta, né? O cartaz da campanha da fraternidade. Eu coloquei a bandeira do lado, você vê que a paleta de cores combina perfeitamente, né? E eles não fazem nenhuma questão de esconder o que eles querem. Essa é a grande questão. O povo fala assim, o negócio era descarado. Está muito descarado. Olha lá, tem um campo e tem uma periferia da cidade. Ou seja, já começa aí trabalhar esse marxismo. Né? Tem alguma cruz no cartaz? Não tem, a não ser a cruz de Dom Helder no peito do Papa Francisco. Né? Você entendeu? Tá descarado o que eles querem fazer. Você vê isso daí, ó, não tem nada de católico aqui. O Papa, ele não tem o sinal dele como bispo, mas ele tem uma bengala na mão, né? Então assim, eles vão deturpando todo o evangelho. E é isso que eles fazem. Jesus não fez milagres, foi uma partilha, todo mundo levou um pouquinho de pão no bornazinho, né? Jesus não andou sobre as águas, tinha ali um banco de areia que Jesus passou por cima e chegou na onde estava a barca. É uma das coisas que a teologia da libertação faz, né? Ela faz com que os milagres de Jesus, que eles não são milagres, são fenômenos que ocorreram ali, são situações, e é isso. E aí nós vemos que essa campanha, ela foi toda construída. Rapaz, no final aqui do texto, né? No final, deixa eu pegar aqui a página. O negócio é tão absurdo que eu vou achar aqui. Eles falam que o sindicato, eles citam até sindicato como algo abençoado.
É um negócio terrível. E eu, como não peguei o slide, então, eu... Mas é assim, eles citam... Agora eu não vou conseguir citar o número certinho aqui do texto, Sim. mas eles colocam que deve se rezar até pelos sindicatos ali no final do texto. É algo, A gente, via sacra, né? é, é, não é na Via Sacra, não, é eu vou ir conversando e eu vou localizar aqui, eu vou ler para vocês. Mas esse é o grande ponto, sabe? Tudo isso, meus irmãos, não foi algo que foi colocado sem nenhum propósito. Tudo isso foi pensado, foi costurado, e o pior, foi costurado de uma maneira que, se uma pessoa simples, no sentido de lá do interior, assim, que não tem muita malícia, se ela pegar um texto desse aqui para ler, ela não vai entender absolutamente nada, tá? Nas paróquias do interior, porque é um texto difícil de ser lido. Não é um texto com uma linguagem fácil, feita para que o povão entenda, não. E daí o que vai acontecer? Eles vão ter que trazer alguma professora comunista, marxista, algum membro, para vir aplicar a formação para o povo. E daí o que vai acontecer? Esse aplicador da formação é que já começaram, né? A campanha já está aí. Então, isso aí, provavelmente, as formações para a campanha já ocorreram, né? Aí o povo vai escutar o que esse formador passou, porque o povo não teve a condição de entender a linguagem que foi colocada aqui. Isso é muito sério, porque daí o povo vai ser doutrinado pela pessoa que está formando. E não porque ela leu, entendeu e tirou as suas conclusões do texto. Então, Sim. assim, tudo isso foi pensado. Eles montam um texto para que você aceite a ideologia de gênero, eles montam um texto falando que existem várias verdades, eles deturpam a encíclica do Papa, eles fazem todo o contexto da teologia da libertação até no cartaz, eles pegam, por exemplo, a Via Sacra. Todo comentarista número 2 da Via Sacra, se vocês pegarem a Via Sacra, vocês que têm, todo comentarista número 2, ele fala algo social. Por exemplo, tô aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Aí tem a oração, né? A reflexão do evangelho. E aí diz assim, ó. Ainda hoje, irmãos e irmãs nossos são condenados à morte na tentativa de migrar para um mundo melhor. O desprezo de estados e sociedades já desenvolvidas impede a acolhida segura dessas pessoas que muitas vezes morrem durante a travessia. O que tem a ver a condenação de Jesus à morte com a questão problemática da imigração. Da imigração, que é algo orquestrado por traficantes africanos e também do Oriente. Eu morei na Itália há 8 anos, viu, gente? E eu vi como, em condições ali em Lampedusa, que chegavam esses imigrantes. Pessoas mandadas mesmo para poder, fugindo de guerra, claramente, mas a maioria era, até chegava, nem sabia por que estavam indo ali. Então, veja, em vez de fazer uma reflexão, olha, nesse momento, vamos silenciar o coração, Jesus foi condenado à morte, no nosso lugar, porque aqui não tem uma evangelização, né? Não, o pior é que, assim, a todo momento, eles comparam o sofrimento de Cristo na cruz com o sofrimento de quem está sofrendo na imigração. E o sofrimento, São Tomás de Aquino, nas meditações para a Quaresma, ele vai colocar
que o sofrimento que Jesus passou é um sofrimento inimaginável por nós. Nós não conseguimos imaginar por quê? Porque Jesus Cristo, ele sofre por todos os nossos pecados. Então é um peso muito maior. Sabe, todas as partes mais sensíveis do corpo de Jesus foram as que foram mais, vamos dizer assim, flageladas. Onde nós temos mais sensibilidade? Nos pés e nas mãos. Jesus foi pregado nos pés e nas mãos. Aonde nós temos sensibilidade? Onde é o sistema nervoso do nosso corpo humano? É o cérebro. Aonde que entrou a coroa de espinhos? Que entrava e perfurava o cérebro, na cabeça, ali. Você entendeu? Aonde é o sistema nervoso? Então, Jesus, ele sofreu uma dor que é impensável por nós. E daí, a todo momento, o texto da campanha ali, no Leitor 2, compara o sofrimento de Cristo com algum sofrimento humano. Não, por exemplo, você vê aqui, ó, eu vou ler um pouquinho, não vou ler todo o texto, que não vale a pena, mas é para que você abra os olhos e tenha... sempre eu digo aqui para vocês no canal, eu mostro para vocês a situação que está acontecendo na igreja, mas com esperança, minha gente, sem angústia no coração, viu? Não vai ser você aí, a última Coca-Cola do deserto, o alecrim dourado, que vai salvar a igreja, não, viu? A igreja, ela tem um garantidor, que é o próprio Cristo. Então, Sim, baixa a tua bola. as pessoas elas nunca podem esquecer isso, que a promessa de Cristo é que as portas do inferno Exato. nunca prevalecerão contra a igreja. Exato. Então, assim, nós não podemos deixar a igreja, nós não podemos deixar os sacramentos da igreja, nós temos que lutar e defender a igreja. Eu até brinco, né, que a barca de Pedro pode ter alguns piratas. Nós precisamos tocar os piratas embora da barca de Pedro, mas nós não podemos deixar a barca de Pedro. Exatamente. Não, mas eu digo que em tempos de crise, como esse tempo, que você descobre quem é católico de verdade, né, como seu canal, é o nome do seu canal, que você descobre quem é lobo, quem é ovelha. Todas as crises que a igreja vivenciou, por exemplo, o cisma da Inglaterra, com Henrique VIII, Lutero, depois com Calvino e todas os outros cismas que foram acontecendo ao longo do tempo, foi em momentos de crises cruciais em que esses cismáticos fugiram e não ficaram. Na segunda estação é assim, ó, Jesus toma a pesada cruz nos ombros. Palavra, ódio. Né? Veja, começa assim, ó. Ainda hoje, assim como o Mestre Jesus foi zombado e ironizado, Jesus ele não foi zombado nesse momento aqui. Jesus ele foi zombado lá no pretório, quando foi colocada a coroa de espinhos na cabeça dele. Esse foi um momento de zombaria, ó rei dos judeus, salve. A gente contempla esse momento no terceiro mistério do terço. Mas veja que eles estão dizendo que é nesse momento que Jesus coloca a cruz nos ombros, que tem um significado teológico profundíssimo. O que é a cruz? O que é o lenho da cruz nos ombros? É Jesus assumindo o nosso lugar, isso que nos ensina Santo Anselmo com a teologia da justificação, né? Assumindo nos seus ombros o peso dos nossos pecados. Então, tem um sentido aqui, mas não. Aí continua. Ainda hoje, assim como o Mestre Jesus foi zombado e ironizado, muitos irmãos e irmãs nossos sofrem as consequências do ódio, muitas vezes mascarado, escondido pelo anonimato nas redes sociais. Aí pega um trecho, bem pitico, que tem todo um contexto no Fratelli Tutti, chegando a destroçar a figura do outro. E aí coloca a citação no 44 da Fratelli Tutti, né, para poder fundamentar. De novo, né, nós temos que compreender aqui que isso sim, é uma deturpação, nem digo deturpação da fé, que seria algo mais elaborado, mas eu penso na minha mãe que pega esse livrinho aqui para poder rezar, e que faz o círculo de oração, que vai nas casas das vizinhas dela, lendo, seguindo essa cartilha,
qual é a experiência de Deus? Qual é a experiência com o crucificado? Qual é a experiência com o mistério da Via Crucis? Aí Jesus cai pela primeira vez, terceira estação, então, violência. Aí vai ele. Ainda hoje, muitos adolescentes e jovens caem diante dos vícios, ok? De muitas formas de violência. Cai com eles toda a sociedade que, ao observar de longe, se afasta e ignora suas necessidades e anseios, não lhes abrindo as portas para um futuro possível e uma vida cheia de sentido. Essa parte aqui, para mim, é uma das melhores partes que tem no texto, porque está falando uma realidade. A sociedade tem que, de fato, acolher os jovens para que não caiam no vício e tudo mais. Mas, minha gente, aonde está o anúncio? Aonde está a mistagogia? Aonde está a centralidade? E aqui você tem aquilo que é o grande problema que Ratzinger já falou sobre a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela... O que é a teologia? A teologia da libertação, ela é uma abordagem teológica, né, um método, vamos dizer assim, um método teológico para poder, em um tempo, que nasce em um tempo específico na América Latina, com, de fato, com a pobreza, com todas as realidades, vamos colocar assim, o embrião da intenção era, na época, já um pouco ligada à doutrina social da igreja. Só que eles deturpam isso, trazendo a realidade do marxismo, do socialismo, né? O pessoal acha ruim, não gosta não, tem uns padres que não gostam que eu falo assim, não. Mas, enfim, você estudou, você fez teologia, meu amor, então, você sabe o que eu tô falando, você pode tentar se fazer aí todos os seus exercícios mentais aí, para tentar dizer que não, mas, minha gente, é o seguinte, a teologia, ela tem um conceito, quem falava isso para nós, é um grande santo, São Roberto Bellarmine. Ele dizia pra gente que a teologia existe o locus teológicos. O que é o locus teológicos? Seria o lugar da teologia. Então vamos pensar, por exemplo, você dá um exemplo claro, assim, mais tranquilo para você. Vamos supor que você vai fazer uma pesquisa. Você é um cientista. Aí lembra quando a gente estudava, hoje em dia acho que as crianças não fazem mais isso, mas na minha época, não sei na sua escola, que tinha dissecação de sapo, dissecação de camundongo, essas coisas assim. Você chegou a fazer isso quando você era mais novo? É porque eu sou mais velho que você, né? O laboratório da minha escola não era muito. Não, mas o meu também não era, pô. Mas eles abriam para mostrar como que era dentro do sapo, enfim. Negócio assim, tal. Na minha Tá, época. mas aí tinha anatomia. Então, vamos colocar aqui. O objeto de estudo, você coloca em um lugar de bancada, você tem um objetivo, aquele objeto de estudo, que é o sapo, você tem uma intenção. Você quer destrinchar o que está ali dentro, para conhecer a anatomia do bicho. Então, onde está o lugar, vamos entender aqui, né? O lugar da pesquisa, ou o lugar teológico que se pode contemplar, dissecar o mistério de Deus, é na liturgia, é na igreja, é na Sagrada Escritura. Então, dissecar no sentido de poder esmiuçar, poder ali, esse é o logo teológico. Em Cristo, Jesus Cristo, cristocêntrico, porque é Cristo que nos revela. Ele, como você dizia, ele é a verdade. Qual que é o problema da teologia da libertação? A teologia da libertação, ela tira o Cristo, o objeto teológico da teologia, ela muda o locus teológico, que não é mais simplesmente descendente e ascendente, mas joga para onde? Joga para o imanente, fica só aqui, ó. Gente, conceito teológico de imanência e transcendência. Imanência é a nossa realidade aqui, ó. É isso aqui. Se a gente viver só nessa realidade da imanência, que sentido faz viver? Qual que é o sentido da vida? Não tem sentido nenhum, você vai morrer. Mas aí você tem o transcendente, Ó, para complementar o que você está falando, eu vou pegar o texto, ó, número 87, tá? Ó. Vou ler dois parágrafos, duas estrofes aqui do texto, ó.
Número 87. Jesus denuncia, olha o que eles colocam, sabe? Jesus denuncia algo muito grave praticado pelos fariseus e escribas, a instrumentalização da fé. É praticado pelos fariseus e escribas, não é pela teologia da libertação. Daí depois, mais para frente, ele vai falar aqui, ó, os falsos pastores e os falsos profetas para Jesus são especialmente aqueles que não alinham a palavra e a ação. Ou seja, tipo assim, eles instrumentalizam a fé e eles colocam que, assim, aqueles que querem viver uma quaresma piedosa, esses são fariseus. Esses são fariseus. Por quê? Porque eles querem rezar. E para eles rezar não serve. Porque eles querem algo que seja encarnado. Para eles, encarnado E é deturpada essa palavra, porque não é encarnado. A encarnação é totalmente diferente. Eles querem algo imanente, como eu tô dizendo. Só que daí, por exemplo, esses dias, uma parente do meu pai veio e ela mora no Acre. E nós sabemos que lá no norte a teologia da libertação reina na Amazônia, tudo. E daí ela falou assim: eu percebi no bispo lá da localidade algo muito estranho. Ele fala muito dos pobres e do social, mas ele anda com um carro caríssimo. Ninguém tem o carro que aquele bispo tem. Aí você vê. Aí você vê. Sabe? Se fala-se tanto de pobre, mas a praxis é totalmente diferente. Exato. Aí você vai lá na África, por exemplo, quem são os missionários que estão na África? São o pessoal da teologia da libertação? Claro que não. Eles não vão para lá fazer missão, comer fubá, mingau de milho branco de manhã, no almoço, e daí 1, 2 vezes na semana tem um pedacinho de carne. E eles vão fazer isso? Não, eles não querem isso. Porque aqueles missionários de lá vão sofrer para ser missionário. Aí você vê quem quer realmente sofre pelos pobres. Eu dizia, essa realidade, é isso mesmo, essa realidade só de uma vida imanente entra numa heresia que é o monismo. O que é o monismo? O monismo é uma heresia que foi combatida no VI século, onde se acreditava, também por causa de um pensamento, e de fato é isso, onde Aristóteles dizia que o movimento ele é eterno, portanto, então, de alguma forma, a natureza seria eterna, então a gente teria que se contentar com a realidade que tinha aqui. E acabou. Esse monismo é a semente do materialismo. O que é o materialismo? Você tem que buscar, é o que hoje tem o materialismo, consumismo, e toda essa realidade profundamente apegada, agarrada ao mundo. Só que o grande problema é que nós que enfrentamos muitas heresias ao longo dos séculos, enquanto igreja, infelizmente, alguns resquícios dessas heresias ficaram na igreja. E isso você encontra em alguns lugares, por exemplo, nesse modo de rezar, de barganha, essa realidade de não compreender o próprio corpo. Vem João Paulo II nos ensina que a teologia do corpo é sobre essa integralidade do ser humano. Então esse dualismo, né? Que o gnosticismo fazia, olha, é importante só você conhecer, só a contemplação, só a teose, o que está aqui no mundo não vale nada. Então tinha esse paradoxo e essa distância. Uns queriam só ficar aqui e outros queriam só ficar aqui. O que acontece hoje? O que acontece hoje é a mesma coisa. Existem sim católicos que são alienados, você conhece. Gente que só quer rezar e que esquece da vida, que esquece do mundo. E não tem a espiritualidade encarnada, que é isso que você estava falando. O que é a encarnação? É você compreender que essa vida foi assumida por Jesus e que você precisa de assumir o seu BO. E ir para a luta, levantar cedo, pegar o busão e ir buscar o pão do seu filho. Vai suar,
vai chorar, vai sofrer, vai estar em luto, mas Cristo assumiu isso. Então tem sentido a vida do cristão. Olha a transcendência. Agora o que acontece? Aí a diferença entre qual que é a diferença entre o espiritualismo? O espiritualismo é essa dimensão de querer só viver aqui e que se lasque o mundo. E o imanentismo, ou essa realidade do socialismo mesmo, de viver só aqui em imanentismo, né? É que os dois é o mesmo capeta, é o mesmo problema, é a mesma heresia. Porque você, meu amor, você é feito de carne e osso, mas a tua alma é eterna e é vocacionada, criada à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e a sua alma anseia por ele. Você fazer um subsídio desse para que as famílias possam, isso aqui é o subsídio da família, para que você possa rezar com a sua família, fazendo a via sacra, não contemplando os mistérios das dores do grande amor da nossa vida, de Jesus Cristo nosso Senhor, de não caminhando com os pés no chão, mas em direção ao Gólgota, mas olhando para a periferia, olhando para a rua, olhando para o pobre, olhando para isso, olhando para aquilo, sem ter Jesus no centro, isso é ONG, que o Papa Francisco denunciou. Isso não tem nada a ver com a igreja, isso é assistencialismo. E aí você instrumentaliza, olha que louco, você instrumentaliza a fé. E aí isso que você falou aqui, ó, sobre aqui a periferia, né? E aqui é o campo, não tem a cidade. Porque, de fato, a reforma agrária, MST, nível hard na veia, movimento sem terra, movimento do Boulos, né? O movimento sem teto. Mas a periferia e o campo, que sim, são os lugares aonde mais hoje existe a pobreza. A periferia, eu vim da periferia. Eu sou pobre, eu sou uma pessoa que conhece essa realidade. Mas, a partir do momento em que você faz essa separação aqui e não faz uma integralidade da sociedade, de todo mundo, começa a demonizar o rico, o patrão, aquele que tem os latifundiários, que a gente é um outro discurso para tratar sobre isso, mas sem empresas você não tem emprego, sem alguns ricos você não gera renda. Então, começa isso aqui. E se fosse assim, nós não teríamos santos que foram reis, que tinham muitas posses, né? Porque senão os ricos não herdariam o reino dos céus. E não é isso. Jesus, ele fala da riqueza interior também. Tem pessoa que é rico, mas é humilde, é pobre. E tem pessoa que é pobre e é extremamente arrogante, como se fosse rica. Que quando consegue uma coisa, ela já se torna arrogante ou um cargo insuportável. Então, não é só nas posses materiais que Jesus está falando, mas ele está falando no orgulho e na humildade, que são contra-virtudes, vamos dizer assim, porque a humildade é uma virtude que, se nós não tivermos, nós não entramos no céu. Agora, se nós formos orgulhosos, nós também não entramos no céu. Então, nós precisamos da humildade para entrar no céu. E o orgulho, com orgulho, nós não entramos. Não é disso que Jesus fala também. Exato. Então, assim, se fosse assim, São Paulo não dizia que o trabalhador é digno do seu salário, né? Trabalhava. Então, tem até missionário que só quer viver. Sei. O cara não tem agenda para pregar e ele quer viver sendo missionário, entendeu? Então, tem essas realidades, né? Olha só, vamos fazer uma análise bem por cima do texto da música da campanha da fraternidade, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui e acho que vai ter que fazer mais uma live depois sobre esse assunto, que isso aqui tem que rende, hein? Ó,
A música da campanha da fraternidade oficial, gente. Eu vou agora ser o professor chato aqui, tá bom? Vamos lá. Tá. Hino da campanha da fraternidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá lá no meu canal, hein, gente? Ah, que bom. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo, o Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Até aqui tá legal. Seja este um tempo propício para abrir-nos, enfim, ao amor. Ok. Aí continua. A quaresma nos chama a assumir, tá na página 7. A quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras. Não. A quaresma nos chama a assumir uma conversão a Cristo, vocacionado a Ele. Hã? O que é? Desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Sabe? É assim, você Isso ter aqui é uma relação, desencarnado. Isso aqui é desencarnado da realidade. você ter uma relação verdadeira, você ir além das fronteiras, vamos dizer assim, é o que o padre Overlan até dizia na homilia dele. Não se faz jejum de pecados, né? Uhum. Nós temos uma realidade do que o cristão, o católico, precisa fazer a vida toda. Você precisa ser acolhedor, você precisa ser educado, você precisa ser cordial, você precisa ser amável a vida toda. Isso não é algo que você pratica na quaresma, entendeu? É. Pecado. Você não faz jejum de pecado na quaresma. Você evita o pecado e luta contra o pecado a sua vida toda. E quando você peca, você tem que se arrepender e procurar o sacramento, sabe? Então, até coloca aquelas frases, é bom até falar, 15 negócios que o Papa Francisco falou para a quaresma, seja amável, tudo mentira, isso é uma grande fake, o Papa nunca falou isso, É. procura lá nos canais do Vaticano, isso aí foi uma outra mulher que falou, baseada num documento do Papa, não tem nada a ver, e os católicos compartilham, falam assim, ó, não faça jejum mais na quaresma, faça isso, mas isso aí não é jejum, meus irmãos, isso aí é uma prática que nós devemos ter todos os dias. Não, e aí, vamos colocar os católicos que querem defender a fé, que não vão na fonte, desce a lei no Papa Francisco dizendo que o Papa fez isso, né? Aí continua. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro um irmão enxergar, mas queremos vencer os conflitos. Como que você vence os conflitos? Ah, o hino fala. Pela cultura do encontro lutar. Lutar? Em unidade na pluralidade, um só corpo queremos formar. Aí continua, o Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões, extremismo. Ô, Tiago, seu extremista, nesse seu Eu, canal que você fica falando eu saí aí. do artigo esses dias lá dos loucos radical lá, né, canhoteiro, né, até Aí eu saí. continua. O Senhor nos propõe. Tá. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pé a caminho. A caminho da onde? Aonde eu tô indo? Para onde? Alarga a tua tenda, promove a amizade social, vence as sombras do mundo fechado, construindo, nossa, a igreja sinodal. O que que uma doninha, o que que a minha mãe vai entender sobre igreja sinodal? Minha mãe acho que lendo um negócio desse hino, fica, o que é isso, cara? Convertidos, renovados veremos, novo céu, nova terra, afinal. Nem a igreja sinodal sabe o que é a Em igreja nenhum sinodal. momento fala de Jesus, claramente, em nenhum momento fala. Cara, é impressionante, é demais. Vê quantas vezes está falando de Nossa Senhora no texto. Nossa senhora, pra quê? Nenhuma. Então, entendeu? Não tem oração. Não fala aqui, ó. Fala algum momento que nós devemos orar, nós devemos nos converter, a não ser a conversão à amizade social. É, O Padre Paulo Ricardo bem dizia: não existe amizade social sem conversão. exatamente. Meu bispo também fala isso também.
E de fato é isso. A amizade social, ela é possível a partir de uma visão de relacionamento entre indivíduos de uma certa sociedade. Você tem amizade social com o seu chefe, você tem amizade social com o seu subordinado, você tem amizade social. Isso é amizade social. Mas a amizade de Cristo não é social. A amizade de Cristo, ela é uma amizade que você cria no caráter, na realidade do outro. Por quê? Com o seu patrão, por que você é amigo do seu patrão? É que eu tô pegando Aristóteles. Porque você tem interesse, então você usa essa amizade como útil. Por que você é amigo na época da escola, quando a gente ia, por exemplo, nas festas? Que era algo do prazer, que é também um grau de amizade, segundo Aristóteles. E Aristóteles, ele que sistematizou isso, ele vai dizer que a amizade verdadeira é a amizade do caráter, daquele que não espera nada do outro em troca. Eu não espero nada de você. Eu amo você por aquilo que você é, que é a amizade perfeita, que é o grau do amor perfeito, que São Tomás de Aquino, depois, através dessa premissa de Aristóteles, fala de Jesus, que a verdadeira amizade é você dar a vida pelo outro e desejar a salvação do outro. Então, não é só cuidar, tirar a pobreza do mundo, porque a igreja hoje é a maior Instituição caritativa do mundo. instituição caritativa do mundo. Isso antes da teologia da libertação nascer, já é. Sempre foi. Os hospitais, você sabia que quem inventou os hospitais foi a igreja. O lençol que você usa foi a igreja que inventou. Tudo. Então, assim, ninguém está inventando a roda, cara. Mas o problema é sempre essa leitura bairrista, que é uma leitura bairrista. Nós somos a igreja da América Latina. O conceito teológico já é assim. Então, ó, a igreja da Europa, a igreja da América Latina, são diferentes. São diferentes, sim. Mas, eu tenho que, sim, trazer uma realidade cultural, enculturação do evangelho, mas a verdade da fé, a centralidade da fé, ela continua para todo canto. Ó, só para você ter ideia como que é bonita a unidade da igreja, tinha um irmão aqui, não sei se ele tá aqui ainda, parece que é sede vacantista. Tava falando aí que os papas João Paulo II, os outros não eram considerados papas, né? Gente, eu já fiz um vídeo sobre sede vacantismo, viu? Isso é heresia. Ô, Rafael, se você é sedevacantista, meu amigo, você não é católico e você está incorrendo contra a unidade da igreja. Tome cuidado, procure se converter, não vá na onda desse povo maluco. O Tiago não é sedevacantista, eu não sou sedevacantista, nós somos católicos. Então, ó, vamos, vamos equilibrar as coisas aí, porque senão a gente entra num espiral que não está em linha com aquilo que a igreja diz. Mas, ó, eu vou colocar aqui alguns comentários para a gente trocar uma ideia. A irmã tá dizendo aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui. A Maria, ela tá dizendo o seguinte. Olha lá. Amizade social me parece superficial, sou como bebê socialmente. É isso aí mesmo. Não parece um negócio meio superficial mesmo. Vamos ser amigo social, vamos beber. Mas é isso. Porque, de fato, a amizade social é isso. É você ter relacionamento superficial. Você não traz a pessoa para dentro de casa. Né? Quem mais? A Jussara Leão aqui, ó, para você, ó. Deus abençoe vocês, irmãos Tiago e Rafael. Hoje, na intercessão para o meu grupo de oração sexta-feira, o Senhor dizia: não é hora de baixar a cabeça, e sim levar a verdade do Evangelho. Amém. Reze por nós, viu, querida? Porque, sobretudo pro Tiago. Tiago, ele apanha mais do que eu. A Carla tá falando assim, ó. Responde essa pergunta aí, Tiago. Então, né, não existe amizade que não é social, né? É simples. Para mim já é uma redundância já no nome. Mas vamos fazer o quê, né? Toda forma, é o que eu já disse. De
toda forma, eles querem que nós aceitemos, não é uma amizade social. Eles estão querendo que nós aceitemos o pecado como algo bom e correto. Essa é a verdade. Olha só, o Roberto está dizendo aqui uma coisa interessante. Ó. Pesquisei as palavras inferno, purgatório nos textos bases nos últimos 10 anos. Sabe quantas vezes elas aparecem? Nenhuma! Mas nem céu. Ah, não, inferno e purgatório. Mas nem purgatório, não tem? Inferno tudo bem, mas nem purgatório? Mas não, Hein? o Não pessoal da tem? libertação acredita que Vocês não só no acreditam nesses trem? não acredito na presença real de Jesus na Eucaristia, não acredito nos milagres, nem Pai demônio não amado. existe. Então não existe inferno. É. Olha só, interessante isso aqui que o Elias está falando. Elias, meu irmão, Deus abençoe sua vida. Os extremistas da direita e da esquerda deturpam a sã doutrina da igreja. É isso aí. É isso aí. Tudo que é extremista, tudo que é extremo, é vício. Tudo que é excesso, né? É vício. Você tem o povo da teologia da libertação que esvazia o mistério, você tem o sede vacantista que diz que tudo não é válido sacramento, não é válido porcaria nenhuma. O que mais? A Maria, se eu não doar para a campanha da fraternidade, eu vou me sentir mal. Não, Maria, doe para a campanha da fraternidade. Faça sua doação de boa. Ninguém tá falando para você não doar. A gente só tá fazendo uma análise aqui da intenção. Agora, qual que é a minha proposta? Humilde proposta que eu faria. Campanha da fraternidade é legal esse tipo de iniciativa de diálogo com a sociedade? É. A doutrina social da igreja fala sobre isso, que nós precisamos de dialogar com a sociedade. A igreja, ela ilumina os governos, ela ilumina a sociedade. Isso aí é doutrina da igreja. Porque às vezes parece que essa galera, elas são os iluminados, eles descobriram a roda. Não, isso já foi falado já. Agora, não faça na quaresma. Por que tem que ser na quaresma? Ah, não, porque tem o caminho de penitência. Não, não faça na quaresma. Faça em um tempo comum, no tempo comum da igreja. Aquele período do tempo comum, em que dá pra gente fazer esse percurso, não precisa ser 40 dias, pode ser também menos. E pronto. Eu morei na Itália, eu morei em Portugal, eu morei na Europa, eu rodei o mundo. Não tem campanha da fraternidade na quaresma. Isso é coisa só do Brasil, velho. Na América Latina, em alguns países. Tem um monte de Viu? coisa que foi só do Brasil, né? Como tá a penitência da sexta-feira para uma oração que ninguém faz, daí os católicos já deixaram de fazer abstinência e também deixaram de fazer oração, porque não reza no lugar da abstinência ou faz a caridade. Então a CNBB sempre faz umas comutações, né? Que desvalorizar isso é próprio da teologia da libertação. Pedir autorização para comungar na mão, hoje uma autorização se tornou o que mais se pratica na igreja. Então é tudo, é esvaziamento. Exato. É o que o Tiago está dizendo, gente, que a comunhão na mão, ela é uma concessão, ela não é regra. O ordinário é na boca. Né? Mas você também tenha bom senso, viu? Vai lá, eu tenho um amigo que gosta de provocar. Então ele sabe que o padre vai dar piti. O que a anta vai fazer? Vai na missa daquele padre, chega lá na frente do padre, ajoelha na frente do padre e abre a boca. Mas é lógico que vai dar BO. Então, se você tem que ter discernimento. Também não passa essa vergonha e não queima o filme de quem quer fazer as coisas direito. Veja só, tem a Francisca, eu quero dar um abraço em você, Francisca. Francisca Belitardo, querido, ó, um abraço bem apertado. A Francisca está dizendo, eu estou me convertendo diante de tanta controvérsias, Deus tem usado vocês para nos ajudar a manter na fé. E a Francisca, deixa eu ver aqui se eu acho se foi ela, a Francisca, ela disse que ela saiu da igreja por um tempo e ela depois voltou. Ah lá, aqui ó. Estou retornando à igreja, agora me tornei.
depois que me tornei testemunho de Jeová, porque a igreja estava em falha na catequização de seus fiéis. Hoje, de volta, sou grata a Deus por pessoas como vocês que nos ajudam. Ô, Francisco, eu era testemunho de Jeová também, viu? Fui pioneiro, auxiliar, enfim. Então, depois, se você quiser, sobre o testemunho de Jeová, eu fui um filho que voltou para a igreja, que foi acolhido em casa. Então, seja bem-vindo de volta a casa, viu? Seja bem-vindo à sua casa, que é a Igreja Católica. Bom, é isso. Eu acho que ficou bastante claro para o pessoal aí. Ficou claro. E eu acho que a gente vai. É o sensu fidelis, não adianta, fidelium, que não. Que o povo não é besta, velho. Se você pega essa cartilha, o modo como ela é escrita, parece que tá falando com uma criança de 9 anos. Então agora você vai fazer assim, vai fazer assado. Olha, o evangelho fala assim, como que essa pessoa não conseguisse ter capacidade cognitiva dela compreender a sua própria fé. Então, infantilizar os pobres, infantilizar os neófitos, é uma maneira de deixar as pessoas tomando leite e não começar a comer coisa sólida, né? O José está dizendo assim sobre o Padre Paulo Ricardo, vamos lá. O Padre Paulo Ricardo fez uma homilia no domingo apoiando a campanha da fraternidade, dizendo que ela é uma espécie de ação prática pelos que sofrem, que dentro do tripé oração, jejum e caridade, a campanha da fraternidade é a caridade. O que acham? A campanha da fraternidade em si, minha gente, não é um problema. Não é um problema fazer campanha da fraternidade. O problema é o enviesamento ideológico. É você enfiar água lá abaixo das pessoas, esvaziando completamente o mistério, como a gente leu para você aqui agora. Sobre a questão do Padre Paulo Ricardo, o que eu acho eu não posso dizer aqui. Sim. Sobre a questão do Padre Ricardo, o que eu acho, eu digo. O Padre Paulo Ricardo já apanhou tanto nessa vida e ele está dizendo uma realidade da campanha da fraternidade, né? Esse apoio dele em relação à caridade. Mas ele já deu uma deixa. Sem oração e jejum, não serve para nada. Por que oração e jejum? Porque a oração é relacionamento com Deus, jejum é caminho de conversão. Então, amizade, relacionamento com Deus, conversão, e só depois de conversão eu posso, de fato, fazer a caridade do Evangelho. Viu? Quem consegue compreender nas entrelinhas o que o Padre Paulo Ricardo está dizendo, ele está dizendo isso aí para vocês. Mas é o Rafael que está falando, não é o Padre Paulo Ricardo que está dizendo. Gente, obrigado. Quero agradecer, Thiago, por esse bate-papo gostoso aí. A gente ficou aí quase 1h30, na verdade. Espero que vocês possam ter um olhar novo, não duvidar, né? Não desanimar diante das crises que nós estamos passando na igreja. Reze bastante, mas reze com o coração cheio de esperança, sem aquela angústia. Tem uma galera que tem uma angústia, parece que é uma crise de ansiedade. Meu filho, vai tomar Ritalina, vai fazer terapia, não ache que você vai salvar a igreja, viu? A igreja já tem seu salvador. Você está na igreja, a igreja é o teu refúgio, não é você que salva a igreja. Porém, assim como os nossos pastores, que como nós são peregrinos, nós podemos falar daquilo que está ligado à realidade da peregrinação deles. De forma alguma, estamos aqui, sobretudo eu e o Tiago, desvirtuando ou até mesmo tirando a autoridade dos nossos bispos, dos nossos superiores. Ao contrário, tem muito bispo santo no Brasil, tem muito sacerdote santo na sua diocese. É só você prestar atenção. No final das contas, existe muito mais coisa boa na igreja do que esse barulho pequeno aí do povo faz, né? Irmão, obrigado por ter dado o seu precioso tempo. Queria pedir para que você deixasse aí, pessoal, uma palavra final e deixasse também suas redes sociais, o pessoal te seguir. Eu agradeço, Rafael, pela oportunidade de estar aqui, né? Falar um pouco mais, né? Quando eu entrevisto, eu falo menos, deixo os entrevistados falarem mais. Agradeço. Peço para o pessoal
seguir lá o canal Católico de Verdade, sempre com muita, vamos dizer assim, segurança nas fontes e informações. Criticamos, mas criticamos com a verdade, unidos à igreja. Né? Eu estou em plena comunhão com meu bispo, com meu pároco, e nós temos o direito, pelo Código de Direito Canônico, de, em algumas situações, exortar, como, por exemplo, hoje eu postei sobre uma música lá na Alemanha que o pessoal, na Páscoa, fez com a música do Gugu Liberato, do Pintinho, do passarinho. Galinha pintadinha. Aí não dá, né, gente? Aí não dá, tem que ser criticado mesmo. Então, É segue lá o lógico. Instagram também, @Thiago Prado de Maria. E o meu Isso. trabalho é esse: tentar conscientizar o católico dos valores que muitas vezes se perderam aí durante esses anos, durante essa empreitada do modernismo dentro da igreja, e nós precisamos resgatar o que é de fato católico, os valores católicos, a consciência católica que o mundo, infelizmente, tem perdido e continua perdendo. É isso mesmo. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Sigam então já lá, pessoal. É muito fácil o canal do Thiago, é Católicos de Verdade, só escrever no YouTube aí. E vocês ativem o sininho de notificações lá, para que também vocês possam receber também as notícias que ele posta, que são muito, muito, muito boas e fundamentais também para você compreender aí como que está a realidade da igreja. Essa live vai ficar aqui no canal gravada, então você pode assistir de novo. Peço para que você compartilhe, mande para o seu pároco, mande para todo mundo, para quem você quiser, essa live que é uma formação poderosa que você recebe aqui, tá bom? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Também, Thiago, depois se você quiser colocar também essa live no seu canal, pode colocar também, assim também a galera fica lá. Gente, um abraço para vocês, foi muito bom e obrigado, meu irmão. Salve Maria e viva Cristo Rei!